Fala, minha turma, tudo jóia com vocês? Bom, gente, esse vídeo vai ser bem específico, porque eu quero fazer estourando 15 minutos de vídeo, porque é pelo GTV, não é um podcast, né, para YouTube ainda, e eu quero fazer uma coisa bem resumida. Vai ser difícil, porque o assunto é complexo. A gente vai falar um pouco sobre a questão afegã, né? Um pouco sobre os conflitos, o que vem acontecendo ultimamente, e um pouco da situação histórica do Afeganistão, que vem de muitos anos, né? Um breve resumo sobre esse país, pessoal. Ele fica no Oriente Médio e ele sempre foi conhecido como uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Ele fica ali, a antiga Rota da Seda, né? A Rota da Seda que vem da China ali, vai pegando aquela região ali perto da Pérsia, que vai estar toda aquela região ali que fazia muito comércio, né? O pessoal pegava aquela rota ali, era chamada Rota da Seda, antiga Rota da Seda, e há quem diga que hoje está se querendo fazer de novo essa rota, né? Por causa justamente da posição geográfica do Afeganistão. E é conhecido como essa ponte que ligava o Oriente para o Ocidente, né? Fora, depois de algum tempo, foi se constatando também as riquezas minerais, né? Principalmente petróleo, que tinha na região. Mas o principal, o enfoque que eu posso dar a vocês aqui sobre a importância da região do Afeganistão e porque esse barril de pólvora sempre disputado, né? Grandes impérios já invadiram ali aquela região do Afeganistão. O Império Romano Macedônico, né? Que é o império comandado pelo Alexandre o Grande. Ele ocupou ali Gengis Khan, ocupou ali, ocupou toda a China, ocupou também aquele território. Então o Império Inglês também ocupou vários impérios e todos os países que querem ter uma importância a mais na geopolítica, ele vai querer ter uma influência naquele local ali, mais ou menos onde está o Afeganistão. E ali, né, no centro, o Afeganistão ele faz fronteira com muitos lugares ali no Oriente e ele faz essa ligação. Essa ponte que eu estou falando a vocês, que é o Afeganistão. Mas aí também entra outra questão muito importante que vai marcar esse país, e é a questão religiosa, né? Depois que o islamismo vai entrar como um Estado, né? O Islã, ele não separa Estado de religião. Então, o Estado e religião são a mesma coisa no Islã. Né? O muçulmano ele é integral. Ele não tem essa divisão do indivíduo religioso e do indivíduo cidadão. Não. É tudo a mesma coisa, entendeu? Então, a questão religiosa é muito forte no país. Né? E após essa questão vigorar no país, teve muitas mudanças, né? Muitas mudanças. E com isso, o país ele vai tomar uma forma diferente de cultura, né? Que é a cultura da islâmica, mas não ainda tão extremista como vemos hoje, que é a interpretação do Corão, que é chamada Sharia, né? A Sharia, que é uma interpretação extrema do Corão, deturpada do Alcorão, que hoje o Talibã usa, né? E também o ISIS, né? O Estado Islâmico, ele vai usar essa interpretação diferenciada do Alcorão para justificar muita atrocidade, né? Com o tempo, como eu disse a você, muitos países queriam aquela região que hoje é o Afeganistão. Durante a Guerra Fria, a Rússia quis muito essa região, né? Então, teve alguns processos políticos que levaram a Rússia a invadir a região do Afeganistão durante o período da Guerra Fria. Em 1973 é proclamada a República por Mohammad Tarak, que ele faz um partido único, né? Que lembre-se vocês, o partido único é mais ou menos aos moldes comunistas. Era simpático ao comunismo. Isso deixou países capitalistas, gente, eu não vou editar, vai com erro e tudo. Eu tô sem tempo para editar, então vai com erro e tudo, hein? Preto e branco agora, pronto. Agora vamos voltar. Deixou os países capitalistas com a orelha em pé. Por quê? Olha, tem um país aí já simpático ao comunismo. E dito e feito. Em 1979 ocorre a invasão soviética no país afegão. O que o polo capitalista temia aconteceu. Essa invasão soviética. O que é que acontece? Durante esse período, claro, vai ter grupos divergentes, vai ter grupos que não concordam com aquilo. Um desses grupos era o Mujahedin.
Se eu for mal na pronúncia, desculpa aí, mas eu acho que é Mujahedin, que era um grupo que combatia esses soviéticos e os comunistas, né? O que é interessante para o polo capitalista. Então vamos investir nesse grupo, nessa facção, nesses rebeldes, nesse polo contrário que existe dentro do próprio Afeganistão. Então, tanto o Paquistão quanto os Estados Unidos, através da CIA, ele vai pegar alguns desse Mujahedin e vai treinar, vai ensinar táticas de combate, vai armar, vai fazer de tudo para que eles venham oferecer resistência aos soviéticos e expulsar os soviéticos do Afeganistão, já que o Afeganistão, como eu já disse a vocês, era um território muito importante e muito rico em várias coisas, inclusive naquele tempo. Hoje não está tão em alta o petróleo. Hoje o petróleo não está tão em alta, mas naquele tempo valia mais do que ouro. Hoje ainda vale, né, pessoal? Mas tá caindo petróleo. Mas a região geopolítica do local, primeiro lugar. Então, naquele momento da Guerra Fria, a gente sabe como era importante demarcar territórios estratégicos. E o Afeganistão era muito estratégico, muito estratégico. Só que esse grupo consegue tirar os soviéticos, os Mujahedin. E em 1988 para 1989, mais ou menos, a gente lembra o que aconteceu em 89, fora o meu nascimento, que foi 1989, sou novinho mesmo. 1989 foi a queda do Muro de Berlim, então o socialismo estava... Socialismo não, a União Soviética. A União Soviética estava caindo junto com o muro também. E aí, enfraquecida, eles foram repelidos por esse grupo, né? Os Mujahedin, que por trás os Estados Unidos não mandou suas tropas, mas mandava um especialista a outro, treinava líderes. E aí ele treinou duas pessoas bem importantes. Uma, eu não vou falar o nome porque não consigo pronunciar, mas começa com Omar, que é o que começa o movimento Talibã, e Osama Bin Laden, sim, esse mesmo, Osama Bin Laden, o cara que foi o autor, né, e o líder, o cara que liderou o ataque de 11 de setembro, o fatídico ataque às Torres Gêmeas em 2001, né, fatídico ataque às Torres Gêmeas, o Osama Bin Laden, que foi morto em 2011, né, 10 anos depois desse ataque. E aí surge o Talibã. O Talibã significa estudante, é aquele que aprende, né? E o Talibã ele surge desses Mujahedin, treinados pelos Estados Unidos. Só que é uma questão muito importante, pessoal. Vamos voltar ao que eu estava falando antes. Questão religiosa. Questão religiosa. Então o islamismo, ele, os radicais, que é a chamada jihad, né? Que é a guerra santa. Então eles vão realmente guerrear fisicamente contra quem se opõe. E qual é o maior rival, né, deles naquele território? Israel. Quem apoia Israel? Estados Unidos. Então, de tabela, os Estados Unidos acaba sendo um inimigo para eles, né? Teve uma questão também no conflito na Arábia Saudita, que você não sabe, Osama Bin Laden é saudita, era, né? Morreu, era saudita, e ele se ofereceu suas tropas para ajudar a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita não quis ficar com as tropas americanas. E isso fomentou muito a raiva de Osama Bin Laden contra os Estados Unidos, né? Fora isso, é a questão religiosa, porque aí eles estariam pessoas de fora para defender territórios sagrados. Isso não agradou o Talibã nem os radicais do Talibã. E o que acontece? Também teve a questão de Israel, né? O grande apoio israelense, a coisa acontecendo na política, e os Estados Unidos defendiam muito Israel. E aí começa atentados à embaixada americana, tudo atribuído a Osama Bin Laden, que já era um cara perseguido pela Interpol, pela CIA, por atentado terrorista já há muito tempo, contra os Estados Unidos já. Esse cara que foi treinado pelos Estados Unidos. Às vezes a gente cria um monstro e não consegue segurar, ou vai segurar muito tempo depois. No caso, 20 anos depois, né? Não, 10. Por aí, né? Então,
Teve a questão israelense e também, gente, vamos lembrar, teve a questão do petróleo e a questão da região geopolítica. Então era interessante os Estados Unidos intervir e também aproveitar e colocar suas bases ali no Afeganistão. E o que é que acontece? Depois do ataque de 11 de setembro, existe a invasão ao Afeganistão, que é uma invasão que vai se prolongar por todos esses anos, sempre vendo tropas, sempre gastando dinheiro, né, para manter lá um regime, pelo menos um pouco democrático, alguma coisa parecida, né, mas sempre com muita resistência. A gente vê que agora após a saída do Talibã, algumas províncias ainda estavam ocupadas pelo Talibã, então os Estados Unidos esses anos todos ainda não conseguiam conter o avanço talibã. Por quê? Porque também tem muita gente que era simpática ao movimento talibã, né? Vamos ser realistas aqui, sabe que tem gente aí que não curte que mulheres tenham o direito de votar, que mulheres tenham o direito de usar roupa normal, né? Tem muitos caras lá que não curtia a democracia não, gente, né? A turma curtia uma ditadurazinha, uma coisa mais apertada, entendeu? E aí essa galera ajudou e ajudava os talibãs também, né? Vamos também enfatizar que cada um tem sua cultura, cada um tem seu modo de vida. Mas quando os direitos humanos, a humanidade é violada, né? A gente vê coisas horríveis acontecendo. Então, a gente sempre tem uma intervenção. O ideal seria o quê? As Nações Unidas, né? Uma liga de várias nações, não só uma, para não monopolizar nada, né? Intervir, né? Porque o Talibã ele usa essa interpretação do Alcorão, que é a Sharia, que é o Alcorão, mais um livro com vivências do Maomé, né? Que na verdade no nome original é Muhammad, né? O Maomé. Então, essa interpretação é bem mais radical, e ela que vai gerar o sentimento do jihad violento, né? Então não são todos os islãs, gente. Não é todo mundo da religião islâmica, da religião muçulmana que segue o Islã, que é dessa interpretação da Sharia, entendeu? Nem todo mundo que interpreta desse jeito o Alcorão. Então, não vamos associar os muçulmanos nem a religião islâmica a isso. Isso é uma interpretação, assim como há igrejas protestantes com um pensamento muito diferente de outras, a igreja católica com um pensamento muito diferente de outros, as religiões de matriz africana que tem diferentes traços, diferentes linhas, do mesmo jeito, a região islâmica tem esse lado e é o lado mais extremista, né? Que é o menos humano, né? Da coisa, mesmo, que não respeita tanto os direitos humanos. Bem, gente, 13 minutos de vídeo eu tô quase conseguindo, né? Então, só para finalizar, gente, agora em 2021 tivemos uma retirada das tropas, foi uma coisa está sendo uma coisa desastrosa, né? Porque não houve, estranhamente, não houve resistência do exército local, que era armado com as armas militares americanas, que acabaram caindo no colo desse grupo. Temos a resistência, a colaboração da China, Paquistão, Irã e Rússia com esse governo talibã. E esse novo governo talibã ele está pregando que está sendo mais moderado, que é mais moderado, que é um governo que não vai ser tão cruel, até porque ele quer fazer alianças comerciais com outros países que não querem que ele tenha essa fama de cruel, de desumano que tem e fez por onde ter, né? Vamos cá pra nós, fez por onde ter, né? Metralhar pessoas em praça pública, esquartejar, violar o direito das mulheres, né? Fez por onde ter essa fama aí, mas vamos ter esperança aí, né? Que não vai ser tanto assim, apesar que as histórias já estão chegando, já estão sendo bem punk. Então, pessoal, o que acontece? O cachorro já tá arranhando aqui, querendo entrar na porta, né? 14 minutos de vídeo. Muito obrigado pelo feedback que vocês me deram nos stories. Por isso que eu fiz esse vídeo, né? Para explicar um pouco sobre essa questão. Me perdoe se eu resumi muito, porque são 15 minutos, gente. Tem muita coisa sobre isso aí. Então, posteriormente, pode ser que eu faça um podcast, pode ser que eu faça um vídeo no YouTube de 2 horas falando sobre isso. A gente fala, quem gosta de falar tá aqui, beleza? Então vai cravar 15 minutos aqui, não sei se vai ter roteiro. Então, galera, muito obrigado pela paciência de ouvir até agora o vídeo. Desculpa os erros aí que eu não editei, vai ser na tora.
na tora. Aí, Corleone, Scarface, tá de testemunha. Valeu, gente. 15 minutos e 4. Mas deixa assim mesmo. Valeu.